5 de maio de 2026, os tribunais de contas brasileiros entraram numa categoria constitucional que até esse dia era ocupada apenas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. A palavra-chave dessa nova condição é uma só: essencial. E o que ela significa juridicamente é menos óbvio do que parece. A Emenda Constitucional 139 fez duas coisas no artigo 75 da Constituição Federal. Primeiro, batizou os tribunais de contas, todos eles, do TCU aos TCEs estaduais e municipais, de instituições permanentes essenciais ao exercício do controle externo. Antes, o texto era seco. Aplicavam-se aos TCEs estaduais e municipais as mesmas regras do TCU. Pronto. Depois disso, há um adjetivo que carrega quase 40 anos de jurisprudência. Segundo, vedou expressamente a extinção, a criação e a instalação de novos tribunais de contas. Uma blindagem em mão dupla. Quem mais é permanente e essencial na nossa Constituição? Duas instituições, só duas. O Ministério Público, no artigo 127, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. E a Defensoria Pública, no artigo 134, com texto quase idêntico. A palavra não está nesses dois artigos por acaso. A doutrina majoritária construiu sobre essa qualificação três consequências que pesam. A primeira é a autonomia institucional ampliada, financeira, administrativa e funcional. A segunda é a iniciativa privativa de leis sobre a estrutura da própria instituição. A terceira, e talvez a mais pesada, é proteção por cláusula pétrea implícita, derivada do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, da Constituição. Ou seja, nem mesmo emenda federal poderia, em tese, esvaziar substancialmente essas instituições. A emenda 139 não criou competências novas para os TCEs. O artigo 71 continua sendo o catálogo de atribuições. O que ela fez foi atrair os tribunais de contas para essa órbita protetiva. A mesma órbita que protege o Ministério Público desde 1988 e a Defensoria desde a Emenda 80, de 2014. Em termos concretos, isso significa três coisas, todas de aplicação imediata. 1. Blindagem institucional. A essencialidade vira argumento estrutural contra qualquer iniciativa de captura política, esvaziamento orçamentário ou redução de competências. O que antes precisava ser construído por simetria e analogia, agora tem texto expresso. 2. Leitura restritiva de reformas futuras. Qualquer mudança em organização, carreira ou funcionamento dos TCEs precisará ser compatível com esse núcleo essencial, sob pena de inconstitucionalidade material. Não é mais uma questão de discricionariedade legislativa estadual. 3. Reconhecimento de um estatuto constitucional do controle. A doutrina moderna já vinha reconhecendo, há tempos, que o Tribunal de Contas não é subordinado ao Parlamento. É órgão constitucional autônomo, com competências próprias no artigo 71, que auxilia o controle externo exercido pelo Legislativo, sem hierarquia, sem subordinação. A Emenda 139 não inventou essa autonomia, mas afastou qualquer dúvida residual a respeito dela. O que era construção doutrinária e jurisprudencial, sólida, mas ainda construção, virou texto constitucional expresso. O controle externo passa a ter, na própria Constituição, o Estatuto de Função de Estado. Tem um vínculo concreto com essa história. Em 2009, fui conselheiro substituto do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, instituição que foi extinta em 2017, depois que 29 deputados estaduais com contas rejeitadas pelo próprio tribunal votaram pela sua extinção. Foi esse caso que fundou a tramitação da PEC 2 de 2017, que 9 anos depois virou a Emenda 139. A emenda não me protege individualmente.
Protege a função de controle externo contra uma forma de captura que eu vi por dentro. Mas é preciso dizer com honestidade, a emenda 139 blinda, e isso é muito. Mas blindar não é o mesmo que reformar. O status simbólico foi equiparado ao do Ministério Público. As perguntas tradicionais sobre aprimoramento do sistema de controle externo, perguntas que a doutrina e os próprios tribunais de contas vêm fazendo há décadas, seguem em aberto. Não cabia à emenda respondê-las. A estabilidade institucional que ela traz é, ela mesma, condição prévia para que esse debate avance com a serenidade que ele merece. O peso da palavra essencial agora cobra dos próprios TCEs e da comunidade jurídica que os acompanha, uma altura institucional à altura da proteção que receberam. Os próximos 10 ou 15 anos é que vão dizer se o saldo dessa emenda é o que ela promete. Luiz Carlos Pereira, auditor substituto de conselheiro do TCE de Mato Grosso.